Professor, o microfone está mutado. Isso. Então tá, muito obrigado. Nós vamos falar então de qualidade e vamos ter dois módulos. Primeiro a introdução, depois a questão da gestão da qualidade. Mas é, na verdade, um contínuo, né? Só para ter um intervalo aí no meio, tá? Ah, então a gente vai definir qualidade, falar o que é qualidade, falar das normas e falar que existe um custo para a qualidade, né? Ok, então definindo a qualidade é o nosso primeiro passo, né? E qualidade a gente pode olhar, né, de várias formas. Então a gente vai começar com aquela meu hábito, né? Em várias aulas eu faço isso, né? Olhando no dicionário, né? Eu gosto muito quando tem muitas acepções da palavra, né? Mostrar isso, né? Então a gente vê, ó, dicionário qualidade aqui, o WISE mostra 17 acepções, né? É, Uma delas é uma propriedade que determina a essência ou natureza de um ser ou coisa, mais ligado talvez à filosofia, né? E eu gosto que grau positivo ou negativo de excelência, má qualidade, boa qualidade, né? Ótima qualidade, né? Em administração é uma estratégia de gestão que se procura otimizar a produção e reduzir os custos, né? Que é uma maneira de entender também a qualidade. Então a gente vê que tem várias acepções, então quando a gente vai para uma área técnica, né? A gente vai ter que escolher uma definição, né, que provavelmente para a gente vai estar em torno dessa grau negativo ou positivo de excelência, porque a gente quer dar uma nota de qualidade. Mas também é um valor ou importância, né, de algo, né, e, obviamente, para a gente a estratégia de gestão em que se procura otimizar a produção e reduzir os custos. Então, qualidade tem esses três focos, né, ser comparativo, ser negativo ou positivo e ser uma estratégia de gestão, processos de qualidade, né, e gerência de qualidade, estão ali para uma observação muito específica. Principalmente diminuir os custos de erro, né? Então, um erro é uma falta de qualidade e eles têm custo muito alto, né, na imagem da empresa, né, na velocidade de produção. Então, a gente vai querer diminuir esse custo de qualidade trazido pela não conformidade, que é uma palavra dupla, mas um termo muito usado na área, né? Uma não conformidade com o planejado, né? E aí, nesse não conformidade, obviamente, a gente chega, né, ao cumprimento das normas estabelecidas de produção. Se você não cumprir, tem uma não conformidade, provavelmente não vai estar gerando da maneira ótima, né? Significa que você vai gerar algo com prejuízo para a empresa ou com prejuízo na qualidade do produto, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que qualidade é um atributo, né? Que tem vários níveis, né, que a gente associa a algo, né? Então, eu vou pegar um objeto aqui aleatório em cima da minha mesa, né? Vou pegar uma régua com uma bússola, né? Isso aqui veio num canivete suíço, né? E aí a gente pode falar da qualidade, né? Então eu posso dizer, olha, esse produto é de boa qualidade intrínseca nele, né? É um material que não quebra fácil, né? Mas a bússola, né? É uma bússola que é bonitinha, mas não é uma bússola de alta qualidade. Eu tenho até aqui em casa, em algum lugar, uma bússola militar, né? De precisão. É uma bússola de alta qualidade. Essa aqui não, essa aqui é uma bússolazinha e tal. A régua também é uma régua ok, é uma régua ok, mas né, não podemos dizer que ela é muito precisa, porque, né, ela não é certificada por algum órgão, né? Então a gente pode usar ela para medir alguma coisa no mapa, né? Pode usar a bússola para direcionar um mapa, mas ela não é perfeita. Mas ela tem uma boa qualidade, por exemplo, é que ela é leve, né? Cabe no canivete lá, tem uma bolsinha para carregar o canivete, cabe lá. Então ela tem propriedades, né, que a gente coloca. Porém, né, a qualidade, ela não é apenas do objeto, né? Ela é, na verdade, uma avaliação entre uma pessoa, uma organização e esse objeto, né? Porque a qualidade é o grau de satisfação de uma pessoa com algo, né? Então, a gente
eu olho assim, para o meu uso isso aqui vai ser bom, ou para o meu uso isso aqui vai ser ruim, né? Ou como eu especifiquei isso aqui é bom, ou como eu especifiquei isso aqui é ruim. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, né? Qualidade não é intrínseco. Ela é sempre de acordo com uma avaliação que é proposta para uma pessoa. Se você pensar no podrão da esquina, né? Você pode estar com uma vontade enorme e vai achar que ele é bom, né? É gorduroso, mas ele não é saudável. Então, a gente tem essa multidimensionalidade também, né? A qualidade você pode ver de várias formas. Então, no software, a gente quer o quê? A gente quer desenvolver software de forma econômica, né? Como a gente vem falado aqui, né? Ou seja, onde os custos são baixos e os benefícios são altos, com uma qualidade previsível e controlável. Tá? Então isso é importante. A gente não quer, a gente sabe que é impossível, por exemplo, construir um software sem erros, ou um software que vai ser perfeito, um software comercial, por exemplo, que vai ser perfeito para os próximos 25 anos, porque o software, as leis mudam, né? O comércio muda. Mas a gente quer, dentro de um escopo, produzir uma qualidade previsível e controlável, né? Isso leva a abordagens diferentes. Por exemplo, se você vai fazer um software para uma nave espacial, você gasta muito dinheiro em qualidade, né? E e é muito conservador, né, no seu desenvolvimento, né? Você não usa novas tecnologias. A cada ano você não vai. É um projeto de 10, 20 anos lançar uma nave espacial. Você não fica trocando de tecnologia, não. Você começa com uma e vai até o final com aquela, né, para garantir a qualidade do produto. O Garvin, em 84, ele fala que existem maneiras de ver a qualidade, né? E uma maneira que é muito famosa é essa qualidade transcendental, né? É Quality Without a Name, qualidade sem nome. Isso, se não me engano, vem de um livro chamado A Arte de Consertar Motocicletas, A Arte da Manutenção das Motocicletas, né? É um livro sobre qualidade, mas que não parece que é, porque é um livro que conta um romance, né? E, e filosófico também, né? Exatamente, Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas é o nome do livro, né? É um livro bem legalzinho, né? E fala dessa qualidade que você percebe nas coisas e fala, isso é de qualidade, né? Quando você olha um time de futebol muito bom, né? E quando você come um prato muito bem feito, ou quando você vê um filme muito bom, e ela é uma qualidade global, né? Daquele conjunto todo, tá? E você tem uma visão que aquilo é bom, né? Então é a quality without a name, uma qualidade sem um nome, que é uma qualidade agregada de tudo, tá? Obviamente, como ela não é identificável, como ela não é agregada de tudo, né? A gente não vai usar muito essa qualidade, certo? Porque a gente precisa estabelecer a qualidade em função de atributos que a gente pode medir ou avaliar subjetivamente para poder consertar os defeitos nessa qualidade. Mas o usuário, vamos dizer, vai ter essa visão, ou você mesmo pode ter, né, num jogo. Ah, que jogo maravilhoso! Né? Aí você vai ter que parar para pensar por que ele se tornou um jogo maravilhoso. Outra visão da qualidade é a qualidade do usuário, né? Que é você satisfazendo o objetivo do usuário. Então você vai sentir o usuário quer, por exemplo, uma cerveja, né? Ele quer um sabor, né? Ou com carro, né? Carro é bom, né? Porque tem vários usuários diferentes. Tem um usuário que quer um carro seguro para a família, quer um carro grande, outro usuário quer um carro pequeno, econômico, outro usuário quer um carro com muito potência no motor, né? Então você tem usuários diferentes a satisfazer e vai fazer produtos de qualidade diferentes, com atributos mais exacerbados e outros menos exacerbados para atender aquele usuário. Para o fabricante,
A qualidade é ele fazer, né, de acordo com o que ele se propõe, ok? Então ele fala, eu quero fazer um carro que tem essas características. Se o carro sai, eu quero fazer um carro amarelo, ele sai verde, né, porque a tinta, alguma coisa deu errado na tinta, não tem qualidade. Mesmo que aquele verde seja bonito, que os usuários gostem desse verde, né, ele não queria fazer verde, ele queria fazer amarelo. Então não está conforme a especificação da produção dele. Né? Depois a gente tem uma qualidade que seria atrelada a características inerentes do produto. Né? Então, por exemplo, ser resistente. Né? Ou vai ser bom, né? Essa aqui, né? A minha reguinha, né? Ela é difícil de quebrar, então ela tem uma resistência, talvez uma resiliência, né? Então isso é bom, né? É um bom produto, né? No que ele se propõe, porque ele é difícil de quebrar, né? E depois uma qualidade baseada em valor, é quanto você está disposto a pagar pelo produto. Né? É uma Ferrari, um, um, um Clio, né? São dois carros bem diferentes, mas as pessoas estão dispostas a comprar mais Clios do que Ferraris. Né? Ou elas têm a demanda de Clios é maior que a de Ferraris. Né? Então a gente vai lá trabalhando com esse trabalho. Então a gente começa a olhar, e essa é a ideia, é a gente ir olhando como aparecem essas várias qualidades, e já perceber, né, que a qualidade que o usuário olha não é a mesma que o fabricante olha, né, que não é a mesma que está no produto, né, e que tem uma coisa assim, uau, né, uma qualidade transcendental que vocês podem ver. Então vamos dar um exemplo dessas coisas. Né? Você chegou lá no fundão, né, vai lanchar. Né? E aí tem lá a lojinha que vende suco natural, vende vitaminas, né? E tem lá o trailer que vende hambúrguer com Coca-Cola. Tá? Qual o melhor lanche? Bom, eu tenho vários atributos para olhar aí. Eu tenho o sabor do lanche, né? Eu tenho se o lanche é saudável ou não é saudável. Eu tenho se o lanche é prático ou não é prático. Né? Então as pessoas estão interessadas, né, de maneira diferente nesses atributos. Né? Alguém pode, por exemplo, não gostar do sabor de leite, né, mas realmente é mais saudável. Né? E a outra, a mocinha aí, né? Tem o rapaz da mocinha, o rapaz quer comer o hamburgão, e a moça, não, de jeito nenhum eu vou comer essa gordureba toda, né? Eu tenho minha filha, por exemplo, que não toma nada com gás, porque não gosta, então não toma refrigerante. Então a gente tem essa visão diferente da qualidade, né? Mesmo que seja claro, mas é muito mais saudável comer uma vitamina lá com leite e frutas do que um hambúrguer com Coca-Cola. Ok, mas não é o desejo, né? Para lembrar lá do marketing da gente, né? Não é o desejo nem a demanda do nosso rapaz aí de gravata. O principal autor de qualidade, que não é um caminho que a gente vai seguir, ok? Porque a gente vai seguir a qualidade de software já lendo em cima dele, né? Ele fala o seguinte, ó, a qualidade são as características dos produtos que atendem às necessidades do cliente, tá? Porque ele está realmente olhando para fora, né? E assim proporcionam a satisfação do cliente, né? Olha só como o nosso conceito de qualidade, né, lembra o nosso conceito de valor, né? Porque ele está realmente tentando agregar valor. E aí ele fala que tem dois tipos de qualidade no produto. Né? A ausência de deficiências, então vamos guardar isso aqui para a gente, e a adequação para o uso. Né? Então eu posso fazer, né, eu tenho aqui essa régua aqui que é de grande qualidade, mas se eu quiser medir 30 centímetros, 27 centímetros, ela não é adequada. A adequação para o uso dela é baixa, né? Porque eu vou ter que marcar, usar ela de novo, marcar, usar ela de novo. Então ela é muito. Ela não tem deficiências a princípio, né? Considerando que essa medida está certa, a minha reguinha, mas ela não é adequada para medir algo de mais de 5 centímetros, 6 na verdade. Mas ela não tem, a princípio, deficiências, né? A não ser que eu vá para um laboratório de física e precise ter certeza que meus centímetros estão todos certificados pelo Inmetro.
né? E aí eu não vou usar essa régua, talvez eu vá usar uma medida laser, né? Não sei o que vai ser feito para ser mais preciso. No sentido de processo, né, processo, então qualidade sai da seguinte ideia, né? Uma organização focada em qualidade, o que ela tem? Ela tem que promover uma cultura de comportamentos, atitudes, atividades e processos. A cultura da empresa, né, tem que pensar sempre em agregar o valor através da satisfação das necessidades e expectativas do cliente. Olha que interessante que a gente não sai dessa história de valor, né? E a gente está aqui na norma ISO 9000, 2015, né, que é uma norma de qualidade genérica, mas a gente está falando do nosso valor lá que o marketing identificou, né? Declarou, na verdade, e que, que é visto de várias maneiras, né? E a qualidade de produtos e serviços de uma organização é determinada por essa capacidade de satisfazer os clientes e pelos impactos pretendidos e não pretendidos nas partes interessadas pertinentes, né? Então, a gente pode olhar, por exemplo, a questão do cigarro, né? O cigarro, né, dava um prazer enorme às pessoas, né? Porém é viciante, né, e fazia um mal à saúde. Então a gente não pode mais, pela visão moderna, considerá-lo um produto de qualidade. Apesar do fabricante poder medir a qualidade do cigarro em função do que ele deseja produzir, do que é produzido, né? Então, a qualidade de produtos e serviços não inclui apenas a função e o desempenho, mas o valor percebido e o benefício para o cliente, tá? E a gente vai definir lá na ISO 9000 o grau em que um conjunto de características inerentes de objeto cumpre os seus requisitos. Então, essa é uma primeira visão de qualidade que é equivalente à qualidade do primeira qualidade do Juran, né? É não possuir defeitos. Então, a norma ISO 9000, ela tem um olhar, né, da primeira qualidade do Juran, né, grau em que cumpre seus requisitos. Tem um pouquinho da segunda, né, que é a qualidade em uso, mas a gente vê que está mais focado em cumprir os requisitos, ou seja, atender a tudo que foi determinado dele. Então, se é uma característica inerente e atende tudo que está determinado, ela não possui defeitos, ok? Porque eu não preciso usar o objeto como ele foi especificado, tá? Isso é uma noção interessante, né? Então, a qualidade em uso ela é diferente da qualidade desse tipo, a qualidade das características inerentes, que a gente vai chamar de qualidade do produto. Então, assim, outra visão importante de ter é o seguinte: essa característica ela existe no objeto, né? Você não atribui a ele, né? Você não, nesse caso aí, você não está falando que ele é bonito, por exemplo, ou está falando que ele é agradável, né? Você está falando, não, ó, ele tem. Desculpa, Sim, ficou mudo aqui, não sei se é só para mim. Então é só para mim. Deve ter feito alguma coisa acho que é aqui. só para Desculpa, você que está derrubar. mudo. Só um minutinho aqui que eu vou pegar aqui um. Então, essa qualidade que a gente vê aqui, esse negócio ficou em cima do lugar errado. Eu vou tirar ele daqui. Não é a mesma coisa, né? Então, ela não é algo não é algo que seja apropriado aconteça no momento de uso, né? É uma coisa que você pode perceber ou conceber, ou olhar e identificar nesse objeto, né? Então, a gente olhando aqui, né, sobre organização focada em qualidade, promove uma cultura, a gente vê o seguinte, né, a qualidade hoje em dia a gente entende
né, que ela vem de uma sequência de características que você vai encontrar na organização. Tá? Ou seja, é muito difícil fazer algo repetidamente de qualidade se você não segue essa estrutura, né? Então, essa estrutura começa com foco na qualidade, né? Esse foco na qualidade deve criar uma cultura de qualidade na empresa, né? Todos estarem preocupados com a qualidade, né? Ser o foco principal da entrega do produto. Isso faz com que o processo que gera o produto seja de qualidade, né? E, finalmente, nesse processo, a gente gera um produto de qualidade. Ah, mas eu sei de um grupo que era extremamente bagunçado e fez um produto de qualidade, né? Acontece, mas é muito difícil para isso acontecer numa organização. Isso acontece quando uma pessoa focada, né, aí faz aquele código horrível, mas é lindo o programa. Ok, acontece. Mas se você pensar que vão ter 100 pessoas mexendo no mesmo código, esse código não pode ser horrível, ele tem que ter características de qualidade para as pessoas usarem esse código também como uma maneira de se comunicar aos outros o que esse código está fazendo, né? Então existe lá uma qualidade intrínseca no software que a gente pode medir, que é a qualidade do código, né? E que ele tem que ter umas propriedades, uma delas é a legibilidade, você tem que ler, né? Então você pode lançar um código ilegível, que faz um programa muito bom, né? Mas isso é pouco provável que isso aconteça numa organização com muitas pessoas trabalhando sobre o mesmo código. Então você tem que gerenciar o processo para garantir que o código está legível, né? Vamos botar aqui a propriedade então, código legível. Então você tem que garantir que o código está legível. Garantia que o código é legível. Como é que você faz isso? Duas maneiras. Primeiro, com processos internos da qualidade do processo, mas também ensinando as pessoas, né, e criando a consciência, né, consciência que código deve ser legível, né? E isso vai acontecer porque você tem o foco em qualidade, né? Então, apenas esse trabalho aqui leva à produção de produtos ou serviços de qualidade de maneira repetitiva. Então, agora vamos entrar um pouquinho mais no que é a qualidade de software, né? E a gente vai olhar ali algumas coisas que nos inspiram, né, que podem ser usadas para entender melhor, e outras coisas que trazem outras versões históricas das descobertas da maneira de especificar qualidade de software. Ok? Então, a gente tem duas definições, né? Uma usada aqui no Brasil durante muito tempo, né? É um conjunto de propriedades a serem satisfeitas em determinado grau, de modo que o software satisfaça as necessidades de seus usuários. A determinado grau, por quê? Porque a qualidade tem um custo, então eu não posso, por exemplo, ter a mesma preocupação. Eu sempre falo esse exemplo, né? A mesma preocupação no software para a venda do seu Manuel com o software que leva o homem à Lua, né? Porque eu não quero perder meus homens que estão indo à Lua, mas o seu Manuel pode arcar com alguns defeitos no software e me chamar para corrigir. Outra definição, mais moderna, né, que aparece nas normas ISO, né, em especial, deixa eu tossir aqui, nas normas de qualidade, né, a ISO 9126-1, que é a norma original de software, muita gente ainda fala nela, né, porque ela é um marco, mas ela agora é a mais moderna, é a ISO ISE 25010, né, que é a capacidade de um produto de software em satisfazer as necessidades implícitas. Opa, implícitas! Esse é uma coisa que não apareceu agora, porque o que é implícito não foi especificado. Explícitas, quando usado
em condições específicas, ok? E isso serve para qualquer produto, né? A qualidade não é realmente só do que foi especificado. Tem ainda questões que não foram especificadas, requisitos, né, implícitos, né, conhecidos e desconhecidos, né? E a qualidade é para o uso numa condição específica, né? Então, uma chave de fenda, ela pode ser maravilhosa, mas ela não serve para bater prego. Mesmo que você use ela ali por trás, tal, você vai só estragar a chave de fenda, ela não está preparada para isso, né? Pode ser até que quebre, porque ninguém nunca imaginou que ela ser usada para bater ali do lado de fora. Ela pode ser de vidro, né? Porque não é para você bater, mas o cara descobriu que uma chave de fenda de vidro é muito melhor que uma chave de fenda comum. Então essa definição, né, essas pequenas palavrinhas, elas são colocadas nas definições e elas geram carreiras inteiras. Tá? Então eu vou estudar, né, a capacidade de um produto de software em satisfazer as necessidades implícitas. Você pode fazer uma carreira inteira em cima disso. Tá? Ser o especialista mundial de capacidades implícitas, ser o consultor para empresas de como detectar a qualidade das capacidades implícitas. E a gente vai ver agora, né, o grande exemplo que a gente tem no Brasil de avaliação de qualidade, né, que é a avaliação das escolas de samba, né? Então, como é que a gente sabe qual é a melhor escola de samba? Quem é que vai ganhar o concurso das escolas de samba, né? Então, a Rede Globo, por exemplo, ela mantém lá o estandarte de ouro, que está falando assim, aí, vota na melhor. Então, esse é o QAM, né? É o QAM, Quality Without a Name. Vota aí na melhor, né? E as pessoas olham para a escola de samba e imaginam, né, ou ficam animadas realmente e votam em uma, né? Mas se você quer criar uma avaliação objetiva, né, você precisa quebrar essa avaliação em quesitos avaliáveis, porque é muito difícil avaliar o melhor, né? Olha lá a onda do Medina. Por que aquela onda é um ponto menos que a onda do japonês? Né? E aí a gente fica, bom, porque foi. Então, se você tiver quesitos, né? Olha, é na parte crítica da onda, vale tantos pontos. Ficou mais tempo no ar, vale tantos pontos. Foi mais alto, vale tantos pontos. Aterrissou, né? Amerrissou, né? Na verdade, ali, né? De uma maneira mais elegante, né? Vale tantos pontos. Então é isso que a gente faz na escola de samba, né? Para não ter muita confusão, não é que não tenha, né? Mas para não ter muita confusão, a gente distribui essa avaliação em quesitos, né? Esses quesitos têm cada um uma regra de avaliação, né? Você deve descontar tanto ponto se acontece isso. Tem um manual de avaliação das escolas de samba. Até vou tentar baixar isso, talvez esteja na rede em algum lugar, né? E esses quesitos, então, formam o nosso conceito de qualidade, né? A nossa estrutura de qualidade. E o software seguiu isso, então, né? O software seguiu isso, né? E olhou para esse lado, né? Novamente, a gente pode classificar qualidades de novo, então, olhando, né? Quebrando um pouco aquela regra do Juran, né? Dividindo mais um pouco, né? A gente pode falar na qualidade do design, ou seja, o objeto, né, ele tem três fases, tá? Vamos pensar aqui. Uma fase em que você pensa esse objeto. Isso aqui é um bonequinho pensando. Então isso aqui tem uma qualidade Q zero. Então você tem a qualidade do design. Eu imaginei, né? Eu imaginei o meu objeto de alguma forma. Aí eu vou produzir o meu objeto, ok? E esse objeto produzido, deixa eu botar aqui um
um bonequinho programando, né, ele vai ter outra forma, né? E aqui eu tenho não conformidades. Opa, apertei o botão errado aqui. Ups. E aqui eu tenho não conformidades. Então eu tenho uma segundo nível da qualidade. E aí eu tenho um terceiro nível, é quando eu dou o meu objeto para o usuário, né? E o usuário vai pegar esse objeto, opa, e vai colocar num espaço para ele, né? Vai usar de alguma maneira. Pode ser que essas não conformidades incomodem ou não incomodem. O design pode incomodar ou não incomodar. Vou tirar incomoda, vou botar atende. Então eu tenho três níveis: o que eu penso, o que eu projeto, o que eu faço e como é usado. E os efeitos vão ocorrer aqui, né? Aqui tem os efeitos do projeto, da construção e do mundo, né? O mundo gerando pressões nesses objetos, né? Eu posso fazer um negócio lindo, né? E aí eu descubro que o usuário, né, eu faço lá um cubo de vidro, né? Ah, eu descubro que o usuário precisa jogar no chão o objeto e aí ele quebra, não serve para nada. Tá? Então, a primeira pessoa que falou de qualidade, o primeiro artigo de qualidade de software lá que todo mundo cita, é um artigo do McCall, que falou, olha, a qualidade do software tem várias propriedades, vários atributos, né, mas esses atributos são atributos muito abstratos para eu medir. Então, tem outros atributos que eu consigo medir. Tá? Isso é uma diferença muito importante para a gente, né, porque a qualidade tem atributos conceituais e tem atributos mensuráveis. Ok? Né? E aí eu tenho que ter uma maneira de agregar. Essa agregação é um desafio importante, porque quem disse que a correção, ó, ele fala, a correção é rastreabilidade, grau de perfeição e consistência. Tá? Então ele tem três atributos. Né? Ou eficiência, é eficiência em execução, isso é mais fácil de entender. Em execução, eficiência de armazenamento. Mas quanto é a eficiência? É a média das duas medidas? Né? Essa aqui é mais importante que essa aqui? Então a gente vai ter lá metodologias de avaliação de qualidade que trabalham com essas questões. Também outra carreira na engenharia de software, acadêmica, né? Então o McCall traz essa ideia de hierarquia, né, que eu botei aqui, atributos conceituais, atributos mensuráveis, né? E nessa hierarquia, né, ele também traz umas divisões. Então, eu tenho qualidade, né, na revisão, na análise do produto, né, qualidade na transição do produto para a operação e qualidade na operação, que a gente vai falar aqui que isso aqui vai virar qualidade em uso. Né?
O Garrett, em 87, ele também traz outras características de qualidade, talvez mais gerais, né, como desempenho, características, durabilidade, percepção. Então começou uma discussão na área de qualidade sobre quais são essas dimensões e quais são essas características, que vão resultar na ISO 25000 atual. Né? E aqui, para deixar mais claro, né, primeiro uma relação com as partes interessadas, né, que as partes interessadas têm exigências implícitas e explícitas, né, e que se no CMAT, que tem requisitos, né, a gente pode falar também que parte desses requisitos são requisitos de qualidade. Tá? Então, existe também um pessoal que trabalha mais para a área de requisitos não funcionais, mas é a mesma coisa no final. Né? E sempre a ideia, né, que fica cada vez mais clara para a gente, né, que para ter uma qualidade de produto, a gente tem que ter uma qualidade de processo, e para ter uma qualidade de processo, a gente tem que definir qual é o nosso processo, fazer uma gestão desse processo para ele acontecer, porque os seres humanos não seguem o que foi ordenado, né? Medir se a gente está fazendo certo e buscar a melhoria do processo. Então, a melhoria do processo, né, é um alvo permanente. Para a melhoria da qualidade. Né? E aí, né, quando a gente tem uma qualidade de produto de software, uma medida importante de qualidade são os erros na produção. Né? E aí a gente tem informações, por exemplo, né, testes detectam aproximadamente 70% dos defeitos latentes. As inspeções detectam 80 a 90% dos erros antes dos testes. Então, se você tem uma quantidade de erros lá, enorme, né, você pode reduzir essa para 80%, basicamente, né, e detectar e sobrar só isso aqui. Né. Se você não faz inspeção, né, você tem isso aqui e vai ficar com isso aqui. Então, a inspeção é uma prática que aumenta muito a qualidade do processo de software. No SWBOK, né, no Software Engineering Body of Knowledge, né, você tem lá a qualidade de software, e dentro da qualidade de software você tem várias áreas, né, como os fundamentos, a gestão, considerações práticas e ferramentas, né? E dentro dessas áreas você tem ainda sub-áreas, né? Como a questão do valor e custo da qualidade, que a gente vai falar ainda nesses slides, né? A melhoria da qualidade, enquanto a gestão do processo a gente tem, né, a garantia da qualidade, verificação e validação, revisão e auditoria, né? E na questão prática, por exemplo, importante, quais são os requisitos, quais são os defeitos, né? E coisas desse tipo. Então é uma área inteiramente separada no SWBOK, de tão importante que ele é. Né? Então está aqui a divisão que a gente estava olhando no desenho. Bom, então o que a gente tem é uma evolução histórica, né, onde aparecem os problemas do que é qualidade. A qualidade é multifuncional, né, multi-atributos. Esses atributos são hierárquicos, porque eu não consigo medir os atributos mais abstratos, então eu tenho que baixar o nível deles até poder medir. Né? E aí a gente vai, na engenharia de software, vão sendo criados padrões, não padrões, mas concordância, né, entre os pesquisadores, né, de certas coisas que vão acabar levando a juntar com o processo de qualidade que acontece na indústria, que é a ISO 9000, e trazendo a ISO 9126, que mais tarde se transforma na ISO 25000, que é uma família de normas. Né? Então ela fala o seguinte, ó, o software tem dois tipos de propriedades. Propriedades inerentes, né, que são as coisas que ele faz, tá, e as propriedades de qualidade dele, e propriedades atribuídas,
né, como eu falo, o preço, a data de entrega, né, não é inerente ao software isso. Tá? Então, a primeira divisão que a gente vai buscar. Né? Olha, um software de qualidade ele é entregue no prazo, ok? Então, tem propriedades atribuídas que são características de qualidade. Né? E aí ele fala, olha, nós temos aqui a qualidade de produto de software, que é composta de características de qualidade, que é composta de subcaracterísticas de qualidade. Essas coisas, né, elas precisam de medidas. Ok? Então, se eu falo, qual é a taxa de erro? Eu tenho que ter uma medida de taxa de erro. Então, eu tenho os elementos das medidas, né, a taxa de erro, pode dizer, por exemplo, que a taxa de erro é igual ao número de erro por linhas de código. Então, eu tenho que poder medir números de erro e medir linhas de código. Esses são meus elementos, que são aplicados funções de medição, né, e geram as medidas. Essas medidas tanto podem ser uma subcaracterística como uma característica, e aqui eu tenho a qualidade do produto de software. Né? Então ele fala, eu tenho 3 perspectivas de qualidade para software. A visão operacional, quando ele está em uso, a visão externa, que é uma de caixa preta, eu não olho para dentro dele, e a visão interna, eu olho para dentro do código. Então, se eu quero analisar se o código é bem escrito, eu estou falando de qualidade interna do software. Se eu quero caracterizar se o software ocupa muito espaço, né, é uma qualidade externa do software. E se eu quero analisar quantas vezes ele para de funcionar durante o dia, eu estou falando da visão operacional do software. Então ele tem um modelo exemplo, né, que ele fala, olha, quando eu estou falando da qualidade interna, eu estou falando apenas do software, ok? Já quando eu falo da qualidade externa, né, eu estou incluindo o software dentro de um sistema computacional que inclui a qualidade do hardware e inclui a qualidade do dado. Tá? E quando eu falo de um modelo de qualidade em uso, né, eu estou incluindo muitas coisas, inclusive o processo das pessoas e o sistema mecânico que eu posso estar envolvido lá em algum momento. Né? O software pode estar controlando algo mecânico, né? O software do freio ABS. Então, a qualidade em uso, ela engloba muito mais coisas quando o software é medido, né? Muito mais interações, né, entre elementos do que a qualidade interna do software, que já é suficientemente complicada. Então, basicamente, a ideia é que a gente sempre tem medidas de qualidade dos 3 tipos, né, geram especificações de quanto eu quero para aquela medida, né, que vai ser meu requisito. Né? Então eu quero, por exemplo, eu posso dizer, eu quero que minha medida de qualidade aqui é comentários, e eu vou especificar 10% do código tem que ter comentário, tem que ser comentário. Então eu vou determinar um requisito. E aí eu vou ter um método de avaliação, né? Então a gente tem normas para como avaliar o quê? Como avaliar esses requisitos. Né? E aqui, quando é em uso, a gente chama do processo validar, mas quando a gente tem qualidade externa, a gente tanto pode validar quanto verificar, e quando a gente tem qualidade interna, é só verificar. Né? E qual é a diferença disso? Né? Validar, né, a gente valida com o usuário. Verificar é contra a especificação. Então, validar não garante que a coisa. Desculpe, verificar não garante que vai ser validado, porque o usuário pode não gostar da especificação. 100% e como especificado, mas o usuário não queria aquela especificação, queria outra. Então, a validação é sempre pelo
pelo usuário, pelo uso, e a verificação é sempre pela especificação que gerou aquele objeto. Então, na ISO 25010, a qualidade de produtos de software tem as seguintes características. O software tem que ser confiável, tem que ser seguro, tem que ser fácil de fazer manutenção, tem que ser portável, tem que ter uma adequação funcional, tem que fazer o que se propõe, tem que ter uma eficiência de desempenho, tem que ser compatível com o sistema e tem que ter a sua usabilidade, tem que ser fácil de usar, né? Isso vai se dividir, né, em subatributos, subcaracterísticas, para usar o termo correto, né? E o que a gente vai ver é que nem todas as características são importantes para todos os softwares. Então há uma necessidade maior ou menor de uma característica ou outra, né? Isso aí a gente pode pensar rápido, né? A gente tem um exemplo onde a gente levantou isso, que foi em software bancário, né? Em software bancário é o seguinte, tem que fazer conta certa. Tudo é menos importante, né, do que fazer as contas corretas. Ah, o software bancário tem que ser modular? Se modularidade complicar a conta, não, né? A gente está aqui, né, na correção funcional, né, é o mais importante. Todo o resto é secundário, né? Claro que não é desnecessário, mas se não passar na correção funcional, ele não vai ser levado para a produção de jeito nenhum. Okay? E os testes e as validações, as verificações e as inspeções todas de correção funcional tem que acertar, né? E, por outro lado, ele aparece, além da qualidade de produto, né, a norma ISO 25000 apresenta as qualidades em uso, né? Então, em uso, o software tem que ser efetivo, eficiente, tem que satisfazer, né? Tem que ter ausência de risco e cobertura de contexto. Como alguns de vocês sabem, né, nós temos interesse por jogos, né? E jogos entram aqui, ó. Os jogos, né? O software dá prazer, né? Você fica feliz jogando, né? Mas qualquer software você pode dizer, esse aqui é mais prazeroso de usar, esse aqui é menos, né? Se você tentar usar o software, por exemplo, da FAPERJ, é um desespero. Até melhorou um pouquinho da última vez, mas é muito. Ou o SIGA, né? Quando vocês têm que. Eu tenho que usar o SIGA, né? Já tremem, né? Será que vai funcionar? Né? Né? Porque ele não satisfaz as nossas exigências de qualidade, né? E veja que, vamos voltar aqui para a questão, né, do nosso mapinha aqui, muito do SIGA, né, não vem da qualidade interna. Você pode talvez olhar o SIGA e ele ser perfeito, né? As pessoas que constroem lá, os designers do SIGA, eles são profissionais de alta qualidade. O problema é que em uso, né, nós temos problemas. Por quê? Talvez porque a máquina não seja adequada, o banco de dados não está muito rápido, né? Ou o design é muito bem feito, mas é pesado demais para o hardware que a gente tem, né? Então a gente tem uma qualidade em uso, né, baixa, por melhor que seja a qualidade interna. Por quê? Porque a gente tem um sistema computacional, né? Tem um sistema de informações geral, né? Tem um sistema que antigamente incluía terminais, né? Tem os laboratórios do computador que você usa, né? Aí você não tem a versão correta do browser, aí o SIGA, né, faz tudo errado porque a versão do browser está errada. Então a gente tem vários outros, ou a rede da universidade está lenta, né? Então a gente tem um sistema de rede aqui, vou botar a rede aqui. Talvez a rede seja aqui, na verdade. A rede interna é aqui, mas eu acho que a rede externa é aqui. Então a gente tem vários problemas que modificam a nossa percepção de qualidade em uso do SIGA. Em que atributos? A gente pode olhar aqui, ó. A gente pode olhar, né? Por exemplo, deve ter um atributo em algum lugar aqui, disponibilidade, né?
o SIGA muitas vezes não está disponível quando a gente mais precisa, ou ele é, né, ou é difícil de acertar, né? Vamos olhar aqui outro, né? Será que ele é fácil, né? Será que ele é bonito? A estética da interface com o usuário, será que ela é adequada, né? Ok, né? Se é que ela é fácil de aprender a usar, né? Então essas coisas estão relacionadas bastante ao nosso SIGA, que é feito com as melhores das intenções, mas o sistema completo faz com que a qualidade, a percepção de uso dele dos usuários seja de baixa qualidade. E uma coisa importante da gente ver, né? Ok, então eu vou fazer o software com a melhor qualidade possível? Não, não é impossível fazer um software com a melhor qualidade possível sem entender a necessidade dessa qualidade. Então a gente tem que fazer o software com a qualidade necessária, né? E aí vem a ideia do custo da qualidade, né? Então, se o software não tiver nenhuma qualidade, ninguém vai querer usar. Ele é horrível, né? Ele é lento, ele perde os dados, então ninguém vai querer usar. Para a qualidade perfeita, eu tenho que ter um esforço infinito, ninguém vai poder comprar, né? Então, existe um ponto mágico, né? Bom o suficiente para não ser rejeitado ou para ser aceito feliz, né? Mas não tão perfeito que demore demais para eu entregar, né? Então, o Bertrand Meyer fala sobre isso, né? E aí a gente tem que analisar de onde vêm os custos da qualidade, né? Então, onde que custa para desenvolver o software? Primeiro, na prevenção. Então, tem coisas que eu faço para prevenir defeitos, tá? Então, eu melhoro os processos, eu melhoro a minha infraestrutura, eu treino meus funcionários, eu faço auditoria, eu faço revisões. Depois eu tenho um custo de avaliação, a auditoria para ver se as pessoas estão trabalhando no processo como eu treinei, por exemplo. O custo de avaliação, que é o seguinte, olha só, eu vou achar os defeitos previamente, né? Daí eu tenho as falhas internas, que é corrigir os defeitos que eu encontrei, né? Tem um custo de procurar e tem um custo de evitar, procurar e corrigir. E aí eu tenho um custo que é muito maior, que é o custo de falhas externas, tá? Então o que a gente quer é uma transferência daqui para cá, porque aqui é pouquinho e aqui é um montão, né? É aqui. Então, ó, o BEM, que é um papo aí da engenharia de software, da economia da engenharia de software, fala, ó, nos projetos que eu gerenciei, né, consertar um erro já na fase de operação, né, fazer uma manutenção, custa, em média, $14.000, tá? E consertar um erro na fase de requisitos custa $140. Então ele foi olhar nos projetos e olhou, e isso aí é fácil, né? Porque para você consertar um erro tem que fazer uma revisão, né? Tem que achar o erro, tem que corrigir o documento, então isso tem um custo em dólar, homem-hora, né? Ou pessoa-hora, né? E lá na frente você custa muito mais caro, porque você tem que consertar, você tem que fazer um manual de novo, você tem que fazer várias coisas para fazer uma nova instalação, né? Então tem um custo muito mais alto. Então a diferença em média é de 14.000, né? 10 vezes aqui, né? 1.000, não, 100 vezes. Então, para atingir a qualidade, o que a gente vai fazer? A gente vai usar os nossos métodos de gerência de software, técnicas de gerência de projeto, controle de qualidade e garantia de qualidade. São coisas diferentes, né? São termos que significam coisas diferentes, tá? Tem uma teoria que é seguida, né, ou detectada, talvez seja um termo melhor, né, pelas empresas de software que vendem muito software, né, que é, ou mesmo pelo processo de software livre, né, que é software bom o suficiente, né?
E a questão é, a gente pode aceitar lançar no mercado um software que é apenas bom o suficiente? O que é esse bom o suficiente? Né? E qual é o impacto que isso vai ter isso num negócio grande ou pequeno? Né? E qual é o impacto que ele vai ter isso, né, na área de aplicação? Então, por exemplo, o Word, né, tinha uma função que funcionava, né, que era você poder criar um documento em função de outros documentos, né? Uma espécie de import. Então você estava lá no documento e falava, esse documento é composto, era bom para fazer capítulo de tese, por exemplo. Esse documento é composto desse. Tá? Fazia um clique lá, ficava um link, aí você podia ver o documento como um todo, ou podia ver apenas os pedacinhos dele, abrindo outro arquivo, e podia atualizar, funcionava perfeitamente. A partir de uma versão, eles estragaram a função, não funcionava mais. E eles não consertam. Por quê? Porque ninguém usa isso. Principalmente porque ninguém não funciona, então cada vez menos pessoas usam. Né? Eu usava muito, por exemplo, a partir de uma versão, estragou meu documento, não podia mais usar. Né? Bom para fazer projeto final, coisas que tem capítulo, assim, né? Mas ninguém usa para isso hoje, então não faz diferença. Né? Então tem uma ideia que é a garantia de qualidade de software utilitária, né? Em função da utilidade do que você vai fazer, né? Que separa os problemas de risco percebido, né, com a qualidade percebida do produto, né, e você pensa o seguinte, olha, eu vou observar a qualidade do produto, vou ter riscos, vou ter qualidade, eu vou observar os problemas, vou ter riscos, vou ter qualidade, e então eu vou fazer uma avaliação de risco de lançar esse produto, que vai lançado, né, ser percebido de alguma forma. Tá? Então isso aí é a ideia de como você vai gerir, né, pelo meio da garantia de qualidade de software e tentar pensar, né, como que você, se você vai deixar aquele bug ir para produção ou não. Né? Revisão, então. Né? Importante saber. Né? Qualidade. Relação. Objeto. Avaliador. Tá? Nunca esqueçam disso. O que é qualidade para você pode não ser para o outro. Multicaracterísticas. Está multifacetada. Segundo, né, eu tenho a qualidade em uso, externa e interna. E essas qualidades são influenciadas, né, muitos fatores influenciam, alguns fatores influenciam, e essa aqui geralmente, né, poucos fatores externos. Então a interna aqui eu estou no mundinho próprio, né? Aqui eu estou lá. Segundo, né, qualidade tem um custo. Né? E esse custo tem como função, mas o processo de qualidade baixa esse custo. Processos de qualidade baixam o custo. Baixam o custo como? Criando outros custos. Custos menores. Então você cria novos custos menores para diminuir custos, vou usar o termo aqui, né, de não conformidade. Agora eu vou chamar aqui o meu sidekick aqui, se ele pode dar uma visão aí do Six Sigma. Ele tem algum comentário a fazer. A gente vai acabar aqui, né? Marcos está aí? Tô sim, tô sim. Sou sidekick, né? Eu tava pra ter certeza que era a minha dele. Só deixa. Interessantemente, quando você começou a
primeiro slide lá, definindo qualidade, essa era sempre uma discussão interessante lá tanto no Yellow Belt, quanto no Green Belt, quanto nas cadeiras de qualidade na engenharia de produção. É difícil definir qualidade de uma maneira em que não é que não tenha uma definição formal ou fechada, é que tem várias, né? A minha esposa, ela é pós-graduada em engenharia da qualidade e é interessante que a definição da engenharia de qualidade, tanto a que eu vi na engenharia de produção quanto a que ela viu, é sempre atender aos requisitos. A preocupação é sempre atender os requisitos. Então, dialoga bastante com o que o senhor estava falando. Quando eu dei o exemplo do cigarro ali, por exemplo, eu falou, agora a gente não pode ver, por conta da visão atual da sociedade, com um produto, que é um produto de qualidade, mas para o cara lá que está produzindo o produto, ele tem condições de medir e verificar se o produto que ele está fazendo sai do jeito que ele esperava. Por exemplo, do carro, da tintura do carro, etc. Então, assim, a visão daqui, a visão do Six Sigma, e a visão propriamente dita dessa parte mais técnica em relação à qualidade, é sempre isso. Quando você falou eu fiquei pensando nisso. Realmente, se eu tivesse que medir a qualidade de um cigarro, por exemplo, eu dificilmente me ocorreria que, mas tem a visão da sociedade atualmente em relação ao produto, etc. A gente está sempre preocupado aqui com esse produto atende os requisitos. Eu sempre essa pergunta. O produto atende os requisitos? Então, por exemplo, a régua que protagonizou parte da aula, e o requisito para ela caber no Volt, por exemplo, esse pode ser um requisito para o qual ela está sendo produzida. Talvez não seja necessariamente para ela ser muito precisa, etc., e daí ela não necessita da certificação do IMET, por exemplo. Então, parte do princípio, não, a régua tem que conseguir medir, então ela tem que ter alguma condição ali de fazer isso. O nível de especificidade ou de precisão que ela vai ter vai depender do que é requisito dela. Então, a visão daqui é sempre essa. Para que é esse produto? Quais são os requisitos quando eu vou produzir? O cara que vai receber o pedido de produzir a régua. Aí tem lá o planejamento, né? Então, blueprint, lá, tá. Para que é isso aqui? Quais são os requisitos? Ela tem que ter determinada resistência, tem que caber dentro desse compartimento aqui do canivete suíço, ela tem que ser transparente, ela tem que ser assim, assim, assim. Esses são os requisitos. A gente vai medir a qualidade com diversas ferramentas, tem chamadas 7 ferramentas da qualidade, não sei se a gente vai abordar aqui em algum momento, mas que são uma série de ferramentas parecido com o esquema lá da escola de samba, que tem seus próprios quesitos e pré-estabelecidos, para determinar matematicamente, principalmente uma que chama CETES, que é o controle estatístico do processo, que é para verificar, aí ela faz um limite superior, um limite inferior, uma média e uma quantidade de desvios padrões, que são os 6 sigmas do Williams Six Sigma. Então, eu vou calcular ali quantos sigmas eu me afasto do ideal. É como se eu desenhasse um produto perfeito e eu sei que eu nunca vou atingir ele, é impossível, ele é um produto ideal, mas eu quero saber quanto que eu me desvio dele. E aí eu tenho um limite para cima e para baixo. E esses limites vão depender do que eu... Por exemplo, um parafuso que é para prender alguma coisa na turbina de um avião. Ele tem que ter um desvio muito mínimo, porque envolve, né, segurança, etc. e tal. Então, o limite superior e inferior vão distanciar desse valor ideal em função de requisitos pré-estabelecidos, que podem ser baseados em custo, segurança e etc. Deixa eu fazer um comentário aí, que é o seguinte, né? Então, você está me dizendo o seguinte, olha, na verdade, uma visão que vem da indústria, né? Provavelmente você está falando, por exemplo, engenharia de qualidade, eu tenho também uma prima que é especialista em qualidade de fabricação de remédio. Né? E aí toda a questão é essa, exatamente o que você falou, é verificar se o que eu combinei é o que eu fiz e que é uma verificação. Ok? Aí do lado de fora, né, tem a pessoa olhando, você fez o remédio certinho como você combinou na sua fábrica, né? E aí talvez o Six Sigma olhe muito para isso, né, para esses esquemas de produção, né?
Ah, mas então agora eu vou ver se esse remédio é bom realmente. Vou lá validar o remédio no mundo, né? Como a gente está fazendo agora com as vacinas, né? Que elas fizeram pesquisas e agora a gente está olhando, ó. Depois que 5 milhões de pessoas tomaram a vacina, então eu estou vendo essa qualidade na vacina, né? Tem até na vacina, acho que é eficiência. Efetividade. Para de calcular eficiência, passa a calcular a efetividade, eu acho. Né? No software, a gente tem esse problema, né, que deve ser bem claro para todos, é que o software não é um esquema de produção, ou seja, a gente não bola um software e depois produz esse software várias vezes. A gente só copia ou bota para o pessoal baixar. Então, no software, a gente está no equivalente à fase de design dos outros produtos. O software o design e a produção é a mesma coisa. Vocês conseguem entender isso? Né? Porque eu não tenho que repetir aquela produção de software. Né? Então, algumas noções de qualidade para a gente, elas ficam fracas, porque elas são feitas, estou achando meu desenho aqui, elas são feitas só para essa fase. Né? O que o Marcos está relatando é, ó, eu estou relatando que, estudando qualidade para a indústria, né, eu estou olhando só para isso aqui. Então eu vou escrever o seguinte, ó, a maior parte das visões de qualidade aplicadas, né, vem para esse lado aqui. Não que não valha, né, ou possa ser adaptado para essa parte aqui ou para essa parte aqui. Mas o software, essa parte são muito importantes. Essa aqui, na verdade, talvez seja a mais importante. Marcos? Sim, sim, perfeitamente. É, de fato, essa frase que você falou no meio é a parte, assim, no software, eu disse assim, no software, para engenharia de software, a parte de design e de produção é a mesma coisa. Essa Isso. frase, eu acho que explica perfeitamente bem a aplicação para as ferramentas da qualidade ou dos conceitos de qualidade, principalmente do que eu sei, do Sigma, para software, essa é a interseção ideal. E, aliás, eu não tinha ficado tão claro para mim até o que eu dizia essa frase. E olha só, existe aqui, a gente pode medir isso aqui também em software, tá? Ou seja, eu posso medir como que eu programei, aqui tem a especificação, né? Porque no software tem uma especificação, aqui tem um programa. Tá? Então eu posso medir o que eu programei errado em função da especificação, que é o que a gente chama de verificação. Ok? Mas não adianta, o problema é que o produto, quando chega na fábrica, ele já está especificado e normalizado de alguma maneira, como o mercado quer, já fez o protótipo, já testou. Software, essa coisa é dinâmica, né? Então não adianta trabalhar sem validar, né? Que é essa coisa aqui, né? Porque tem uma iteração, uma interação entre o uso e a especificação. Por isso que o protótipo ou o produto viável mínimo ou o desenvolvimento interativo é tão importante, né? Porque a gente tem um feedback, que é a validação, e vai dizer, olha, não é por aí não, ou é por aí. Por melhor que esteja o software, né, todo bonitinho, todo certinho, eu fiz exatamente o que eu combinei, como tem uma dificuldade de entender, né, que a gente conversou lá nas primeiras aulas, o Marcos não estava acompanhando ainda, né, como tem uma dificuldade de comunicação entre usuários e desenvolvedores, porque eles vêm de mundos diferentes, né, de domínios diferentes de conhecimento. Então, é por isso que é importante esses ciclos, por isso que a gente está indo todo mundo para o método ágil, para ciclos pequenos, para aproximar a especificação e a construção do que o usuário realmente deseja. Essa questão da aplicação, por exemplo, do controle estatístico do processo, que é o CEP, de fato, pensando bem em todas as etapas do Juran e etc., de outros chamados gurus da qualidade, é sempre pensando em produtos que podem variar ao longo da sua repetibilidade, que não se aplica a software. É sempre pensando nisso. Por exemplo, a questão do parafuso do avião, ele tem que atingir determinada especificação
mas a gente entende que o próximo parafuso que sair da máquina não vai ser exatamente igual ao primeiro, e assim por diante. Então, você vai fazer lá um hambúrguer do McDonald's, por exemplo. E aí você vai verificar se ele atinge determinados padrões, mas o próximo não é idêntico ao que acabou de ser emitido. Não acontece isso com software. Então, essa é uma percepção interessante. Talvez existam adaptações eu não sei sobre medição de qualidade em software propriamente dito, mas talvez existam adaptações dessas ferramentas de medição de qualidade para aplicado a esse caso. Porque muito do Six Sigma não vai se aplicar a software, ou não vai se aplicar mesmo, porque são medições da repetibilidade. Então, por exemplo, eu falei do controle preciso do processo. Você vai ter lá o limite superior e inferior. Ó, o parafuso pode variar 1 milímetro para mais ou para menos. Ou pode variar 2 milímetros para mais e 1 para menos, por exemplo. Pode ser que ficar mais apertado não seja tão ruim quanto ficar mais frouxo, por exemplo. E aí você vai ter lá uma linha média, vai calcular isso com base lá em algumas equações, e cada parafuso que você faz novo, você mede e vai traçando lá um gráfico que vai determinar quantos parafusos ficaram acima do limite superior, quantos ficaram abaixo do limite inferior, e aí vai trazer o que a gente chama de causas especiais ou causas comuns. Então, por exemplo, você vai verificar que começam a aparecer na segunda-feira mais parafusos sempre acima, e esse sempre, esse mais, é tudo baseado em histograma, tem conta para isso. E aí você vai verificar lá, então tem alguma coisa acontecendo no processo segunda-feira. Você vai lá e descobre, por exemplo, que é o operador tal, que sempre faz aquele determinado desvio naquela direção. Então, assim, são muitas ferramentas aplicadas sempre pensando na repetibilidade. E nada disso vai acontecer com software. Uma vez pronto, o próximo é idêntico ao primeiro. Talvez tenha uma questão de compatibilidade com algum sistema operacional ou alguma incompatibilidade com o drive ou o hardware, pode causar alguma diferença no uso. Mas, de qualquer modo, o software em si era idêntico. Então, muito dessa... É interessante perceber essa... Não sei se eu estou me fazendo claro. As aplicações dessas ferramentas são sempre pensadas em coisas que não existem em software. Que é a repetibilidade, a capacidade de fazer de novo o produto e ele acabar variando. Essas coisas são adaptadas quando a gente encontra repetibilidades, tá? E essas coisas a gente normalmente vai encontrar no processo e não no produto, ok? Então a gente vai falar, a cada ciclo, quantos bugs eu coloquei que foram encontrados pelo cliente, né? E aí a gente pode estudar isso, né? Mas realmente no software também não tem, em geral, né? Alguns produtos, algumas coisas pode ser, não tem essa variabilidade de medidas, né? Então a gente não pode medir, né? Porque software faz o negócio ou não faz o negócio, tá? Então não tem essa variabilidade, eu estou fazendo, mas a gente geralmente conta erros, né? A gente tem diferenças também, falha, erro, falta, né? O que são essas coisas, então a gente vai contando essas coisas e vai comparando com o produto, né? Desculpe, com o processo. Eu mexi no processo, então piorou. Ou, tô dando mais bug, então vamos olhar o processo. Tá vendo? A gente não está fazendo a fase tal. Ok, vamos olhar daqui a pouquinho isso em gestão. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar a aula aqui, né? Vou parar a gravação. A não sei que o Marcos queira fazer mais algum comentário. Desculpe, Marcos. Desculpa, só 30 segundos. Acabou que eu falei só do controle registro do processo e outros aplicados à repetibilidade, etc. Talvez tenha ficado parecendo que foi no foco, de fato, nos que eu via que não se aplicaria por conta dessa questão do design e a produção ser a mesma coisa. Mas existem ferramentas no Six Sigma que são aplicadas ao controle de medição de falhas quando o processo já existe, já está desenhado, mesmo que não seja inerente ao processo. Por exemplo, a carta de controle, que é basicamente o que o senhor falou. A carta de controle é uma ferramenta para verificar a quantidade de erros e tipos de erros, estratificação de erros, quando o cara já está usando o produto que você fez. Com erros previstos, que à medida que as pessoas vão encontrando, você vai incorporando erros novos, e aí o cara vai anotando lá, por exemplo, quantas vezes a minha internet... quantas vezes a minha internet parou de funcionar? Ele vai anotar quantas vezes o celular travou,
ou o aplicativo, enfim, a tela mudou de brilho sozinha e eu É taxa de controle? Carta de controle. Carta, isso. A carta de controle provavelmente é uma ferramenta que se aplicaria muito melhor, seria muito mais aderente. É um exemplo, porque ela não... Tem artigo de carta de controle em software, eu acho. Então, imagino. Tem gente usando. Tem outras ferramentas que eu acho que poderiam ser muito mais aderentes. Eu queria só fazer esse adendo para não parecer que nada do Six Sigma seria aplicável a software. Não, mas é sempre a adaptação, né? Eu foquei naquele momento em falar das que eu acho que não teriam praticamente aplicabilidade nenhuma, porque focam na variabilidade. Mas existem outros que penso que sejam muito aderentes, como é o caso desse. Legal. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado, Marcos. Nada, eu agradeço. Então, vou parar a gravação. Alguém quer fazer pergunta? Ok, então vou parar a gravação.